A lei sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira restringe o uso de celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas por todo o Brasil, inclusive no recreio e intervalo entre as aulas. A exceção é para fins pedagógicos sob a orientação dos professores ou para casos de segurança ou acessibilidade. Segundo Lula, o objetivo não é prejudicar a formação digital do estudante, mas melhorar o aprendizado. Numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar. Isso não vai atrapalhar nada a formação digital desse menino. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, as orientações para a aplicação da norma serão elaboradas pelo Ministério da Educação ainda neste mês, mas as escolas já poderão implementar as regras a partir de fevereiro, no início do ano letivo. Nós estamos construindo os guias de orientações para as redes, como as redes devem implementar, quais são os processos que elas precisam acompanhar. Mas é importante a gente conscientizar os pais da importância de limitar e controlar o uso desses aparelhos fora de sala de aula, fora da escola. Para ser elaborada, a nova lei levou em consideração o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostrou que os alunos que mais passaram tempo nas telas tiveram um desempenho pior no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O estudo também indicou que 65% dos estudantes em todo o mundo disseram que o aparelho os distrai em aulas, como as de matemática. No Brasil, o índice chega a 80%. Para Roberto Lerrer, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o uso de celulares nas salas, além de prejudicar o ensino, também desestimula os professores. Plataformas que as crianças utilizam, seja de jogos, seja das redes sociais, elas sugam a atenção e a concentração das crianças. E isso também é um fator de desmotivação para os professores. Mãe de 2 meninas, a Flávia Agnello percebeu logo o efeito de celulares e computadores em casa. Hoje, a jornalista tenta controlar os horários tanto da Helena, de 8 anos, quanto da Beatriz, que tem 5 anos. Geralmente, 2 horas na semana ou fins de semana é o que a gente permite. Não dá para negligenciar que o celular vai fazer parte da vida deles, mas também a gente não pode negligenciar o mundo real. Com a sanção do presidente Lula, nesta segunda-feira, começa um prazo de 30 dias para regulamentar a lei por meio de um decreto. A medida vai valer para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Reportagem Gabriela Noronha. O estudante Rafael Silva, que mora em Brasília, acordou cedo para conferir as notas do Enem e ficou animado com a análise do desempenho, que teve a ajuda de um professor. As notas teriam sido suficientes para ser aprovado nos últimos 2 exames, então a expectativa agora é bem positiva. Vi a nota, aquela descarga de adrenalina, né? Corri para calcular a média e vi que tinha conseguido alcançar meu objetivo. Esse ano eu tive mais noção, me dediquei muito mais, abdiquei de muito mais coisas. Foi o ano onde tudo colaborou para que desse certo. Em 2024, o número de inscritos foi 4.300.000. 3.100.000 pessoas realizaram as provas em novembro. A participação aumentou 1,6% em relação ao ano anterior. Cerca de 1 milhão de pessoas atingiram a nota de corte de 569 pontos. Em 2023, essa nota seria suficiente para ter acesso a pelo menos 20% dos cursos oferecidos no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Em entrevista coletiva para o anúncio dos resultados nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre os números do Enem. Lembrando também do aumento que nós tivemos esse ano por conta dos alunos que estão regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio. Nós saímos de 58% de alunos para 94% dos alunos inscritos. Isso a gente considera que foi fruto muito da política do pé de meia, que paga uma parcela extra para quem realizar as provas do Enem. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada em universidades do Brasil e instituições de Portugal, por meio do SISU, do ProUni, Programa Universidade para Todos, e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. De acordo com o cronograma divulgado pelo MEC, as inscrições no SISU começam no próximo dia 17 e vão até
até 21 de janeiro, com a chamada regular prevista para 26 de janeiro e as matrículas de 27 a 31 de janeiro. No ProUni, as inscrições serão de 24 a 28 de janeiro, com a primeira chamada no dia 26 de fevereiro e a segunda em 26 de março. Já a data para se inscrever no FIES será de 4 a 7 de fevereiro. Os resultados devem ser divulgados no dia 18 do mesmo mês. Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, alertou que os estudantes fiquem atentos ao cronograma. Ficar de olho nas datas e pegar o resultado e acreditar que é possível entrar na educação superior, ter sucesso e com isso o país avançar junto com todos os jovens. Para conferir a nota do Enem, basta acessar o site enem.inep.gov.br/participante e fazer o login com o CPF e a senha, que inclusive pode ser recuperada se o estudante tiver esquecido. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Jéssica Gonçalves. Jéssica Oliveira, de 22 anos, moradora do Acre, realizou o grande sonho de sua vida: estudar direito. Mas ela garante que só foi possível cursar uma faculdade particular graças ao Fundo de Financiamento Estudantil, que permitiu seu acesso ao ensino superior. Fui aprovada já na primeira chamada, entreguei os documentos, foi muito fácil mesmo, eu fiquei impressionada que em uma semana eu já estava com o meu financiamento aprovado, já estava com minha matrícula feita na faculdade e já tinha começado a estudar. Hoje eu estou terminando a minha graduação, daqui 6 meses eu me formo. Sou muito feliz, muito realizada. O governo está investindo 774 milhões de reais no FIES para ajudar mais jovens como Jéssica a alcançar o ensino superior. Por meio do Ministério da Educação, serão mais de 112 mil vagas para o FIES em 2025. Desse total, metade será destinada a candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Essa modalidade se chama FIES Social e foi lançada no ano passado. O programa passou a financiar até 100% dos custos educacionais em instituições particulares para grupos prioritários, como pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Em 2024, o FIES Social beneficiou quase 40 mil estudantes. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação, Fernanda Pacobaíba, explica a importância do FIES. A gente conseguiu trazer para o FIES um viés de equidade. Então, em povos indígenas, as pessoas negras, enfim, eles passaram a ter um diferencial conectado também à renda. A questão do CAD único para a gente é super importante, até porque conecta com outras políticas importantes também do governo federal, especialmente do Ministério da Educação, como é o caso do Pé de Meia. A seleção do FIES será feita em 2 etapas, com 67 mil vagas no primeiro semestre e quase 45 mil no segundo. Para saber como pedir o financiamento estudantil, basta acessar a página do Ministério da Educação em gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes. Olá, eu sou Léo Gomes e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgaram nesta segunda-feira, 13 de janeiro, os resultados do Enem 2024. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país e o boletim individual pode ser conferido na página do participante. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o importante papel do Enem, que tem uma grande relevância para a trajetória escolar dos estudantes brasileiros. No local que você mora, no local que você vive, você pode fazer o Enem para qualquer universidade, em qualquer canto do país. Então, isso facilitou a vida de jovens brasileiros. O resultado médio de proficiência média do Enem esse ano foi 546 pontos, né? Ele ficou um pouco a mais do que 2023, em média. Isso é positivo porque, como a gente aumenta, né, a base, o número de alunos com
Consequentemente, é uma tendência de diminuir essa média, mas nós aumentamos. O Ministério tem feito, nesses 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, de ampliação do número de estudantes participantes. Com a nota, os participantes podem utilizar 3 programas do MEC de acesso à graduação: o ProUni, o FIES e o SISU, que inclusive está com prazo de inscrições começando no próximo dia 17 de janeiro. O primeiro resultado agora do Enem vai permitir que os alunos possam ter acesso ao SISU. Lembrando, o SISU estará oficialmente aberto dia 17 e será de 17 a 21 de janeiro. Lembrando também que nós temos algumas pactuações internacionais para que a nota do Enem também possa valer para ingresso em outras universidades de outros países, e também nas instituições particulares do país. Para conferir as notas, o candidato deve acessar o site enem.inep.gov.br/participante. Para os estudantes treineiros, o boletim será divulgado em março. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Manicures, vendedores ambulantes, prestadores de serviço em domicílio, todos assustados nos últimos dias com uma notícia que circulou na internet. A de que o governo federal vai criar um imposto sobre o Pix, principal forma de pagamento utilizada no país atualmente. Uma mentira que pode causar prejuízo para muita gente e para a economia do país. E para ajudar a esclarecer essa história, nós temos conosco hoje, na Voz do Brasil, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que está conosco pela internet. Boa noite, secretário. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Secretário, nos últimos dias a gente viu aí uma onda de notícias falsas sobre taxação do Pix que invadiu as redes sociais, né? Isso não é verdade? O Pix continua sendo inteiramente gratuito? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. E também se essa gratuidade segue independentemente do valor que for transferido. Exatamente, Mariana. Obrigado aí pela oportunidade de esclarecer ao brasileiro e à brasileira que isso é mentira, é fake news. Não existe nenhuma cobrança, não existe imposto, não existe taxa sobre Pix e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Isso é mentira. E veja só, Mariana, Luciano, como a mentira, a fake news causam prejuízos. Em cima dessa mentira, já tem gente querendo aplicar golpe na população, mandando boletos, por exemplo, por WhatsApp, como se fossem da Receita Federal, cobrando pela utilização de Pix. É importante que a população não caia nesse tipo de golpe. Ninguém pode fazer cobrança pela utilização do Pix. E também é importante destacar, Mariana, Luciano, aos ouvintes da Voz do Brasil, que se você for fazer um pagamento com Pix, ninguém pode cobrar mais caro com o argumento de que agora tem alguma taxa, porque evidentemente isso é mentira. Então ninguém pode ser cobrado mais pelo fato de utilizar o Pix. É muito, muito importante que a gente esclareça isso para a população brasileira. Secretário, essas notícias falsas surgiram a partir da distorção de um anúncio da Receita de que iria aumentar o controle sobre as transações por Pix. O que muda a partir de agora? É verdade, você vê como as mentiras elas vão se sobrepondo uma à outra. Isso tudo surgiu com outra fake news de que a Receita Federal teria criado uma nova declaração. Isso é falso, também é mentira. Há mais de 20 anos, as instituições financeiras prestam informações sobre movimentação com cartão de crédito, sobre movimentação bancária, para a Receita Federal. E veja que isso é muito importante, é com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço para a população, por exemplo, com a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então não é verdade que foi criado nenhum controle sobre Pix, isso já existia há muito tempo aqui no Brasil. O que mudou efetivamente a partir de 2025? É que nos últimos anos, outros tipos de empresas surgiram que também operam os chamados arranjos de pagamentos, esses novos instrumentos de pagamento. Outras empresas que não são formalmente instituição financeira, são as chamadas fintechs, né? Essas empresas que não têm uma agência física muitas vezes, que você abre a conta pela internet. As fintechs ou instituições de pagamento. O que a Receita Federal fez a partir de 2025 é deixar claro mesmas informações que sempre foram prestadas pelas instituições financeiras, pelos bancos tradicionais. Foi só isso que foi alterado.
Então, secretário, só para a gente recapitular, porque a gente teve uma pequena falha na comunicação com o senhor, o que está acontecendo então agora a partir de 2025 é que novas instituições, pelas quais também se faz pagamento por Pix, elas estão agora sendo cobradas pela Receita de que façam o controle sobre isso, que remetam à Receita Federal os dados sobre isso, como todas as outras instituições já faziam anteriormente, né? Exatamente, Mariana. E você sabe que, a rigor, a gente até diminuiu o volume de informação recebida. Porque até o ano passado, a partir de R$2.000 para pessoa física e R$6.000 para pessoa jurídica, a instituição financeira já era obrigada a prestar informação. A partir de 2025, nós dispensamos os valores menores. Abaixo de R$5.000, houve essa dispensa. Agora é só acima de R$5.000 que as instituições precisam prestar informação de pessoa física e somente acima de R$15.000 no caso da pessoa jurídica. E por que esse tipo de controle é importante, secretário? Como é que a sociedade como um todo se beneficia disso? Ele é muito importante, Luciano. É com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço, como eu disse, para o contribuinte brasileiro. Todo mundo gosta, né, da declaração pré-preenchida. É muito bacana. Você chega lá e não tem trabalho nenhum, porque os dados, por exemplo, de saldo de conta bancária de aplicação financeira já estão pré-preenchidos. E por que já estão pré-preenchidos? Exatamente porque as instituições financeiras prestam essas informações para a Receita Federal. Agora, com as fintechs, com esses novos, com as instituições de pagamento também prestando, a Receita Federal vai ter um dado mais sólido, mais correto. E isso diminui a chance do ouvinte da Voz do Brasil, do trabalhador, do empresário, cair na malha fina da Receita Federal. Com mais informação mais sólida, diminui a chance de alguém que não precisa ser fiscalizado receber uma notificação da Receita Federal. Isso é excelente para a Receita Federal também, porque assim a gente consegue direcionar o nosso esforço, a nossa energia, para quem realmente precisa ser fiscalizado. Agora, secretário, então, para a gente concluir, eu queria reforçar aí, porque a gente está falando, por exemplo, de vendedores ambulantes, micro e pequenos empreendedores, né, prestadores de serviço, pessoas que recebem seus pagamentos, né, pelos seus serviços, pelos seus comércios, por meio do Pix. Para essas pessoas, muda alguma coisa? Nada muda, porque, como eu disse, a Receita Federal já recebia as informações de qualquer tipo de movimentação, inclusive de PIX, das instituições financeiras tradicionais. Se a pessoa nunca teve problema nos últimos 20 anos, não tem razão para ela ter a partir de agora. Então, nada muda para ela. É importante que o pequeno empresário, que a pessoa física, não caia nessas mentiras, nas fake news. O foco da Receita Federal não é, repito, o trabalhador, a pequena empresa, o pequeno empresário. Não é. O foco da Receita Federal é em outro tipo de gente. É quem se utiliza essas novas ferramentas tecnológicas para movimentar dinheiro ilícito, muitas vezes dinheiro de crime, de lavagem de dinheiro. Esse é o enfoque da Receita Federal. Não é, repito, o trabalhador, o empresário, o ouvinte aí da Voz do Brasil. Muito bem, nós conversamos com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas. Muito obrigado, secretário, por essa entrevista aqui, à Voz do Brasil. Eu é que agradeço e agradeço muito pelos esclarecimentos, a oportunidade de esclarecer a população brasileira. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está convocando as pessoas responsáveis por cozinhas solidárias para atualizarem um cadastro dos equipamentos junto ao programa até 31 de janeiro. O procedimento é realizado pela internet, no site cozinhasolidaria.digital/. Ao clicar no endereço, o responsável deve inserir dados de usuário e senha, preencher os campos em aberto ou novas perguntas e, se for o caso, corrigir eventual pendência indicada no parecer. Após o preenchimento das informações, é preciso clicar em enviar para análise ou, no caso das cozinhas já habilitadas, em enviar atualização. O Ministério alerta que é necessário preencher todos os campos solicitados no site. Se alguma pergunta não for respondida, o sistema não vai permitir o envio do cadastro para análise. Em escala nacional, as ações do programa são coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A pasta esclarece que os dados a serem informados são fundamentais para qualificar o apoio disponibilizado pelo governo federal no âmbito do programa Cozinha Solidária e, a partir disso, colaborar com a efetiva atuação desses equipamentos na promoção da segurança alimentar e nutricional nos territórios.
A ação é mais um passo do governo federal na direção do apoio a essas tecnologias sociais organizadas voluntariamente pela sociedade civil e com papel essencial no enfrentamento à insegurança alimentar e nutricional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. E o Brasil está apostando em estratégias para promover o desenvolvimento regional e a integração sul-americana. Programas como as Rotas de Integração Nacional e as Rotas de Integração Sul-Americana estão transformando a forma como regiões do país e países vizinhos se conectam, promovendo o crescimento econômico, inclusão produtiva e melhoria na infraestrutura. Para entendermos melhor como essas iniciativas funcionam e quais são as novidades previstas para 2025, conversamos ao vivo com a secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana Mello. Secretária, bom dia, bem-vinda ao Brasil em Dia. Obrigada pela sua participação. Bom dia, eu agradeço o convite. Bem, secretária, vamos começar entendendo aqui um pouco as rotas de integração nacional. Elas são apresentadas como redes que promovem inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável, né? Quais são, então, os principais resultados alcançados até agora? Hoje as rotas estão no nível de maturidade muito interessante. Elas alcançam aí já 18 unidades federativas do Brasil, 1.249 municípios, são 77 polos territoriais que envolvem um conjunto de municípios em todas as regiões do país e envolvendo aí diretamente mais de 70 mil produtores beneficiados. Então, os resultados das rotas de integração nacional já são visíveis e, de fato, elas conseguem transformar vidas e aproveitar uma coisa que o Brasil tem, que são as potencialidades regionais, as potencialidades produtivas, muitas vezes invisibilizadas, mas que as rotas buscam trazer à tona e profissionalizar, né, retirando da informalidade essa produção que é tão rica no nosso país. Bem, secretária, neste ano nós vimos a criação de novas rotas e polos, como as rotas da mandioca e da avicultura caipira. Qual a importância de valorizar essas cadeias produtivas locais? Essas cadeias, elas são cadeias que promovem uma inclusão produtiva bastante significativa. Se formos considerar, por exemplo, no Nordeste, né, a avicultura caipira, ela está presente em boa parte das famílias, especialmente as famílias rurais, as comunidades rurais. Só que essa produção, muitas vezes, ela não é considerada, inclusive nos censos, existe um alto grau de informalidade produtiva e as rotas buscam trazer à tona isso. A gente organiza a produção, estimula o cooperativismo, estimula o associativismo, trabalhamos com assistência técnica, com o beneficiamento dessa produção, de modo a agregar valor e gerar maior renda para o produtor. A mandioca também não é diferente, né? O Brasil tem um altíssimo potencial na produção de mandioca em todas as regiões do país e as rotas buscam exatamente isso, a organização produtiva, a inclusão, né, e o fomento ao cooperativismo, que é uma frente bastante importante que a gente vem buscando valorizar ainda mais, desde o ano passado e com mais fôlego e mais força agora a partir de 2025. Com essas rotas, vocês já conseguiram verificar, secretária, um aumento da produção local e também um aumento do escoamento dessa produção, da venda por esses pequenos produtores? Exatamente, né? Nós temos diferentes rotas onde a gente já consegue ter resultados significativos. A Rota do Mel, por exemplo, já tem agora a exportação no norte de Minas, né, um mel produzido por comunidades locais que hoje já atinge mercados internacionais. A gente tem o cacau, também na produção de Altamira, no Pará, que também já atinge mercados internacionais com o chocolate, né? Nós temos também grandes potenciais com açaí, com o pescado, com o cordeiro, né, com uma gama de setores produtivos, né, são 13 setores produtivos apoiados com as rotas de integração, onde a gente vê essa produção aí que tem um potencial gigantesco de exportação e de também atingir o mercado interno e ser disseminada no mercado interno nacional. Então, vamos organizar essa produção e a gente conseguir, com um foco
muito grande incluir pequenos produtores, comunidades extrativistas, quilombolas, né, para que também se insiram no processo produtivo. Secretária Adriana, vamos falar também sobre o programa Cidades Intermediadoras. Esse programa ele busca descentralizar o crescimento econômico e social. Como é que essa estratégia ela pode reduzir as desigualdades regionais e fortalecer os municípios menores? Esse é um programa que foi lançado no final do ano passado, é um programa que já tem uma repercussão bastante positiva, exatamente porque ele busca sanar um gargalo histórico do Brasil, que é a grande concentração, tanto populacional, de capital, de bens e de serviços, ainda nas capitais brasileiras. O programa Cidades Intermediadoras, ele busca a interiorização do desenvolvimento, ele busca fortalecer outras centralidades para além das capitais dos estados, para que a gente consiga reter população, para que a gente consiga prestar um melhor serviço à população. Hoje, a população do interior, além de migrar para as cidades médias ou para os grandes centros, ela depende muito de serviços que estão nessas localidades. E o programa Cidades Intermediadoras, ele olha exatamente para o oposto disso. É da gente conseguir montar uma rede de cidades mais equilibrada no território nacional, fortalecendo sub-regiões que estão muitas vezes interiorizadas, para que a gente consiga prestar o melhor serviço à população do interior das regiões, fazer que os municípios que compõem essa região, eles gerem receitas próprias, diminuam a dependência dos fundos de participação municipais e consigam, principalmente, capitanear processos produtivos para que a gente consiga induzir processos de desenvolvimento mais autônomos, mais sustentáveis, para além das capitais brasileiras. Então, esse é um programa que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tem investido muito na construção de agendas de desenvolvimento aí das cidades intermediadoras, que são essas cidades que estão no interior e que a gente busca fortalecer. Voltando a falar sobre as rotas, elas também envolvem grandes investimentos em infraestrutura e logística, né? Quais são os desafios, então, e as oportunidades para implementar essas obras no prazo previsto? Nós aqui da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial investimos anualmente recursos em obras de infraestrutura que dê um suporte logístico, dê um suporte ao escoamento produtivo. Então, são rodovias estaduais, são estradas vicinais, envolve também a aquisição de equipamentos. E tudo isso é necessário para que caminhe junto com a estruturação produtiva, com a implantação de unidades de beneficiamento, com a organização de produtores. Então, nós buscamos agilizar, como são obras de infraestrutura e demandam um prazo maior para sua implementação, nós investimos bastante aqui num mecanismo de gestão de instrumentos de repasse com estados, municípios, universidades, para que a gente consiga otimizar aí essa implementação da execução no menor prazo previsto. Para isso são previstas estratégias que envolvem inteligência artificial, que envolvem a automação de processos e que envolvem também a utilização de tecnologias que promovam maior resiliência de infraestruturas. Essa é uma frente que a gente vem desenvolvendo em parceria com o DENIT, né, que é a busca de materiais mais resilientes para as nossas estradas, para as rodovias que implantamos. Como bem sabemos, né, o Brasil o mundo vive o processo de mudanças climáticas, onde tem se exigido mais durabilidade e resistência das nossas infraestruturas. Então, nós temos pensado nisso, né, trabalhando, inclusive, com materiais mais modernos, materiais mais atuais, que vêm sendo implementados no mundo para garantir uma maior durabilidade e resistência dessas infraestruturas frente às intempéries, né? Um exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos atuado no Rio Grande do Sul com a provisão infraestrutural, inclusive para reconstrução, né, no pós-desastre que ocorreu no ano passado, e nós vemos buscando, a partir dessa parceria com o DENIT, implantar infraestruturas com polímeros, com materiais mais atuais,
para garantir essa resiliência tão necessária no Brasil hoje. Tá certo. Secretária Adriana Mello, eu agradeço então a sua entrevista, a disponibilidade de estar aqui conosco no Brasil em Dia. Bom dia. Bom dia e muito obrigada pela participação. Essa lei, os senadores tiveram um ato de coragem como poucas vezes na história do Brasil. Essa sanção aqui que eu vou fazer significa o reconhecimento do trabalho de todas as pessoas sérias que cuidam da educação, de todas as pessoas que querem cuidar das crianças e dos adolescentes desse país. Porque eu muitas vezes imaginei que os deputados e as deputadas não iam ter coragem de aprovar essa lei com medo da internet. Porque hoje o deputado, a deputada, para votar uma coisa, ele fica pensando quantos minutos eu vou apanhar na internet, quantas pessoas vão se engajar falando mal de mim. Então isso aqui foi um ato de coragem, de cidadania e um ato de respeito ao futuro desse país. Portanto, é com muito orgulho que eu vou sancionar a lei. Olha, eu penso que os números que o companheiro Camilo mostrou aí, as várias pesquisas, demonstram o acerto que vocês tiveram de aprovar essa lei. Porque nós sabemos, vários países já aprovaram e já proibiram: a França, a Espanha, a Finlândia, a Coreia do Sul, a África do Sul. Vários países já aprovaram e outros estão discutindo isso, porque no fundo, o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. O ser humano nasceu para viver olhando um para a cara do outro, para brincar, sabe? Porque nós somos feitos de uma reação química que tem que ter olhar nisso, tem que ter abraço, tem que ter, sabe, pegar na mão, tem que ter brincadeira. O que está acontecendo hoje? Um dia eu estava na casa de um amigo meu e tinha um casal de adolescentes namorados. Acho que tinha 14 ou 15 anos e estava sentado um na frente do outro, Anistela. Um sentado na frente do outro, namorando pelo celular. Eu fui onde estavam os dois adolescentes, tirei o telefone celular dos dois e falei: olha, converse se olhando. Vocês vão ver se não é muito mais bonito, muito mais interativo do que vocês ficarem sentados um na frente do outro, sem um pegar na mão do outro, apenas os dois com a mão no celular. Eu já vi caso de crianças com 2 anos de idade começar a chorar, ao invés da mãe pegar para que o aconchego do corpo dela pudesse fazer a criança parar de chorar, simplesmente dar um celular para a criança. Dá uma coisa fria, gelada, sabe, que não tem nada a ver com aquela criança, aquilo não vai educar, aquilo não vai... Sabe? Então, esse comportamento desumano está sendo utilizado pelos humanos. Então, o que vocês fizeram nesse ato de coragem foi falar o seguinte: nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos evitar mutilamento, nós vamos evitar, sabe, que as crianças possam voltar a brincar, que as crianças possam voltar a interagir entre si. E eu acho que isso é muito importante. Isso não vale só para crianças, isso vale para muita gente. Eu, no meu gabinete, não entra ninguém com telefone celular. Porque imagina você estar fazendo uma reunião e quando você olha, está todo mundo olhando para o celular, ninguém olhando para você. Agora imagina numa sala de aula. Imagina uma professora dando aula e quando ela olha para os alunos, está todo aluno, cada um com o celular, sabe? Um está na China, outro está na Suécia, outro está no Japão, outro está num outro estado, conversando com gente que não tem nada a ver com a aula que ela está recebendo. E para todas as aulas, não é só para matemática, não, é para todas as aulas. Então eu quero dizer para vocês, companheiros deputados, companheiras deputadas, senadores e senadoras, companheiros da Comissão de Educação, companheiro Camilo, o que vocês fizeram foi um grande gesto de dignidade com o futuro desse país. A gente precisa voltar a permitir que o humanismo
não seja trocado por algoritmo. Nem precisa votar disso. E depois que ele sair da sala de aula, que ele chegar na casa dele, que a mãe dele faça o que ele quiser. Nós não vamos proibir. Nós não estamos interferindo na proibição. Estamos apenas educando de que tem lugar que é permitido e lugar que não é permitido. E numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar. Isso não vai atrapalhar nada a formação digital desse menino. Ele vai ter um momento que ele vai aprender, vai ter um momento que ele vai entrar, e vai ter um momento que ele pode até entrar numa universidade e se transformar num grande intelectual do mundo digital. Então, parabéns a vocês, parabéns. É com muito orgulho, Camila, que eu sancionei essa lei, e é com muito orgulho que eu vou tirar uma fotografia com vocês e com os deputados, mostrando a lei sancionada. Obrigado, gente. Obrigado. Olá, eu sou Léo Gomes e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgaram nesta segunda-feira, 13 de janeiro, os resultados do Enem 2024. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país e o boletim individual pode ser conferido na página do participante. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o importante papel do Enem, que tem uma grande relevância para a trajetória escolar dos estudantes brasileiros. No local que você mora, no local que você vive, você pode fazer o Enem para qualquer universidade, em qualquer canto do país. Então, isso facilitou a vida de jovens brasileiros. O resultado médio de proficiência média do Enem esse ano foi 546 pontos, né? Ele ficou um pouco a mais do que 2023, em média. Isso é positivo porque, como a gente aumenta, né, a base, o número de alunos, consequentemente, é uma tendência de diminuir essa média, mas nós aumentamos. O Ministério tem feito, nesses 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, de ampliação do número de estudantes participantes. Com a nota, os participantes podem utilizar 3 programas do MEC de acesso à graduação: o ProUni, o FIES e o SISU, que inclusive está com prazo de inscrições começando no próximo dia 17 de janeiro. O primeiro resultado agora do Enem vai permitir que os alunos possam ter acesso ao SISU. Lembrando, o SISU estará oficialmente aberto dia 17 e será de 17 a 21 de janeiro. Lembrando também que nós temos algumas pactuações internacionais para que a nota do Enem também possa valer para ingresso em outras universidades de outros países, e também nas instituições particulares do país. Para conferir as notas, o candidato deve acessar o site enem.inep.gov.br/participante. Para os estudantes treineiros, o boletim será divulgado em março. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As chuvas nos municípios de Ipatinga e Santana do Paraíso, em Minas Gerais, causaram deslizamentos de terra e alagamentos em vários pontos das 2 cidades. Até o momento, foram registradas 10 mortes, segundo a Defesa Civil da região. E para ajudar a população afetada nestes municípios e em outros estados brasileiros, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional segue mobilizado. Diante desse cenário, nesta segunda-feira, técnicos da Defesa Civil Nacional se reuniram com a equipe da Defesa Civil de Ipatinga. A reunião virtual teve como objetivo orientar o município sobre a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência e, consequentemente, liberação de recursos para socorro, assistência humanitária e reestabelecimento. O temporal também causou o rompimento de um trecho da rodovia de Sergipe, SE 438, que causou a morte de uma pessoa no município de Capela. Na cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, outra morte foi registrada após o desabamento de uma casa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a previsão de mais chuva em grande parte do país nesta terça-feira, 14 de janeiro. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Previsão do tempo para terça-feira, 14 de janeiro. Centro-Oeste.
Em Brasília, no Distrito Federal, muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas pela manhã e tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 26 graus. A umidade do ar varia de 95% a 60%. Simolândia, em Goiás, celebra aniversário com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila de 22 a 24 graus. A umidade do ar registra de 100 a 90%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, muitas nuvens com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 27 graus. A umidade do ar varia de 100 a 70%. Passo do Lumiar, no Maranhão, faz aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 70%. Norte. Em Boa Vista, Roraima, céu com muitas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 37 graus. A umidade relativa do ar vai de 80% a 50%. Porto Alegre do Tocantins, no Tocantins, comemora aniversário com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 24 graus. A umidade relativa do ar vai de 100% a 80%. Sudeste. Na capital mineira, Belo Horizonte, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 17 a 26 graus. A umidade do ar vai de 100% a 80%. Miguelópolis, em São Paulo, celebra o dia de aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 33 graus. E a umidade relativa do ar marca de 90% a 40%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem muitas nuvens com chuva isolada nesta terça-feira. A temperatura varia de 13 a 26 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 40%. Bom Retiro, em Santa Catarina, celebra aniversário também com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura oscila de 10 a 27 graus e a umidade relativa do ar marca de 95% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 14 de janeiro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Bem, meus amigos e minhas amigas, antes de fazer o meu discurso, companheiro Carlos, eu quero te dizer que eu tenho dois momentos de muita alegria nesse país com relação aos bancos e, sobretudo, com a Caixa. Nos dois primeiros mandatos meus, entre 2003 e 2010, nós bancarizamos 70 milhões de pessoas nesse país, ou seja, o equivalia à população na época da Argentina e da Colômbia juntos. E um dos momentos mais extraordinários que eu vivi dentro da Caixa foi aqui em Brasília, quando nós fomos fazer a ficha bancária de uma catadora de material reciclável. E essa mulher começou a chorar porque ela nunca imaginou que ela pudesse entrar no banco e, mais importante, ela nunca imaginou que ela pudesse ter uma conta no banco. E isso marcou a minha vida porque muitas vezes as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida não têm noção do valor que as pessoas mais humildes dão umas coisas que parecem elementar para quem já nasce com a conta bancária e não tem noção do significado de uma conta bancária
para as pessoas mais pobres. Então, Carlos, meus parabéns a você, parabéns aos convidados, parabéns aos funcionários da Caixa. E eu quero dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, eu acredito no mundo melhor, onde todos os povos, sem exceção, possam viver livres das guerras, da fome, da desigualdade e dos desastres naturais provocados pela mudança do clima. Quando eu vejo a propaganda de aniversário da Caixa, eu sou obrigado a concordar. Porque se tem um povo que merece ser feliz, é o brasileiro. Um povo que nunca desiste, mesmo quando tentam lhe roubar o sonho e a esperança. Um povo que não foge à luta, que trabalha de sol a sol e acredita que amanhã vai ser melhor. Me refiro em especial à parcela mais sofrida da nossa população. Ao longo desses 5 séculos de história, foram poucos os momentos em que o povo brasileiro recebeu de seus governantes o cuidado que merece. Acabamos de completar 2 anos de governo com a certeza de que estamos vivendo um desses momentos. Nossa economia cresce acima das previsões do mercado e cresce para todos. A geração de empregos bate recorde. A renda das famílias continua crescendo. Temos as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história. É uma felicidade extraordinária poder contar mais uma vez com a parceria da Caixa na construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais inclusivo e mais feliz. Há 164 anos, a Caixa trabalha pelo povo brasileiro. Foi assim, mesmo nos períodos mais sombrios da nossa história, a exemplo da escravidão. Eu penso no sofrimento de milhões desses seres humanos africanos arrancados do continente africano, desumanizados e vendidos como mercadoria. A história conta que algumas dessas pessoas escravizadas eram liberadas pelos senhores das terras para outros tipos de trabalho, mas tinham que entregar a eles quase tudo o que recebiam. Ficavam com uns poucos trocados, que iam juntando para um dia, quem sabe, comprar a carta de alforria. Certamente, foi esse o caso da Joana e da Margarida, cujas histórias estão sendo contadas aqui. 2 mulheres escravizadas que abriram poupança na Caixa e todos os meses depositavam um pouquinho que ganhavam. Eu penso na felicidade da Joana e da Margarida no dia em que cada uma delas juntou tudo que tinham poupado na Caixa e realizou o sonho da liberdade. 1 século e meio depois, penso na felicidade de milhões de brasileiros e brasileiras que podem contar com a Caixa nos momentos mais importantes de suas vidas. Lembro que sem a Caixa e os demais bancos públicos, nós não teríamos transformado numa simples marolinha o tsunami da crise financeira que varreu o mundo em 2008. Penso na felicidade de mais de 24 milhões de famílias livres da fome com a ajuda do Bolsa Família. Nas famílias que recebem as chaves de uma unidade do Minha Casa Minha Vida e ficam livres do aluguel. Nos milhões de estudantes carentes do ensino médio que todos os meses recebem o pé de meia e ficam livres da obrigação de abandonar os estudos para trabalhar. Nos filhos dos trabalhadores que se tornam doutores com a ajuda do FIES. Nos agricultores familiares e nos pequenos empreendedores individuais que podem contar com o microcrédito da Caixa para financiar a produção rural e manter seus pequenos negócios. Sem falar na gestão operacional de quase 1.000 projetos do novo PAC, creches, escolas de tempo integral, hospitais, maternidades, policlínicas e outros equipamentos de infraestrutura que melhoram a qualidade de vida de milhões de pessoas. Sem falar na retomada de quase 1.700 obras que estavam paralisadas e nos investimentos em esporte e cultura. E sem falar também na esperança de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que toda semana fazem sua fezinha numa das loterias da Caixa. Eu quero, Carlos, terminar fazendo uma saudação especial aos mais de 80.000 trabalhadores e trabalhadoras da Caixa, responsáveis pelo atendimento de mais de 153 milhões de clientes em praticamente todos os municípios do Brasil. Cada uma e cada um de vocês pode ter consciência que pode dormir à noite
com a consciência tranquila, sabendo que ajudou a fazer o povo brasileiro ser mais feliz. Eu quero, Carlos, dar um parabéns a você, dar um beijo aos convidados e dar parabéns a todos os funcionários da Caixa e todos os colaboradores, porque a Caixa é um exemplo de instituição que ajuda de verdade a fazer esse país muito mais feliz. Um abraço, parabéns, Carlos, e muito obrigado. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2024, estão disponíveis para consulta na página do participante. Para ver o resultado, é preciso usar o login gov.br com CPF e senha do candidato. As notas do exame podem ser utilizadas para o ingresso em instituições públicas do ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU, que terá inscrições abertas no dia 17 de janeiro. Os participantes podem usar ainda as notas no Programa Universidade para Todos, ProUni, para ingressar em faculdades particulares que oferecem bolsas de estudos. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, é outra opção para a entrada no ensino superior. O programa financia cursos de graduação em instituições privadas. No exterior, convênios firmados entre o INEP e instituições portuguesas permitem que as notas do Enem sejam utilizadas para o acesso à educação superior em Portugal. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Nesta semana, 4 estados brasileiros recebem equipes técnicas do Ministério da Saúde para apoiar ações locais no controle das arboviroses. Estão no cronograma a capital do Espírito Santo, Vitória, a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, a capital acreana, Rio Branco, e a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com a pasta, a ação de vigilância é parte dos esforços do Ministério para o controle da dengue e outras arboviroses. A ideia é antecipar as atividades de prevenção para o período sazonal das doenças. No dia 9 de janeiro, em Brasília, a fim de acompanhar a situação em todo o país, a ministra Anísia Trindade anunciou a instalação do Centro de Operações de Emergência para a Dengue e outras arboviroses. Na oportunidade, ela também divulgou novo plano de contingência para ampliar medidas, preparar rede assistencial e conter o avanço de casos. Além do suporte técnico, os estados vão ter orientação quanto às ações de educação em saúde e mobilização social para eliminar criadouros do mosquito. O governo federal reservou montante de R$ 1 bilhão e 500 milhões de reais para fortalecer as ações. Em 2025, com base em modelagens, há previsão de aumento na incidência de casos em 6 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Segundo o Ministério da Saúde, esses estados estão sendo monitorados ainda mais de perto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Após ataque ao assentamento Olga Benário, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em Tremembé, São Paulo, que deixou 2 mortos e pessoas feridas, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, dedicou uma equipe do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas para dar apoio às famílias residentes no assentamento. Segundo a ministra, cada família do assentamento vai ser ouvida para que possa organizar uma agenda que garanta a proteção coletiva da comunidade. Para ela, pode ser necessário o uso de câmeras de monitoramento ou outros equipamentos com essa finalidade. Macaé Evaristo diz que ninguém tinha ciência do ataque, tanto que o grupo não fazia parte do programa de proteção, o que muda a partir de agora. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira, aquelas pessoas são assentadas pela reforma agrária, que estavam em casa e foram atacadas violentamente por criminosos. Paulo Teixeira diz ainda que espera que o crime seja esclarecido e que os assentados sejam protegidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Minuto Ciência. Que tal uma programação de verão diferenciada e que atenda a crianças, jovens e adultos? 5 unidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estão ofertando atividades e cursos neste período de férias escolares. As ações seguem até o mês de fevereiro.
O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, localizado em Manaus, capital amazonense, realiza a partir desta terça-feira até o dia 26 de janeiro o Férias no Bosque. A programação inclui visitas ao berçário dos peixes-bois, contação de histórias e lendas sobre a Amazônia, oficinas, entre outras atividades. Ainda no Amazonas, na cidade de Tefé, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá oferece, a partir da próxima quarta-feira, a exposição Amazônias, coleções científicas do Instituto Mamirauá, que exibirá itens retratando a sociobiodiversidade da região e as pesquisas de conservação. A visita, que é guiada e com entrada gratuita, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 11h30 da manhã e das 2 da tarde às 4h30. No Rio de Janeiro, o Museu de Astronomia e Ciências Afins promove atividades e visitas mediadas. Nos dias 18 e 25, a unidade realizará visitas guiadas para observação do eixo de inclinação da Terra e a relação com os dias mais longos e noites mais curtas durante o verão. A visitação pode ser feita das 3 horas da tarde às 4h30 em grupos de até 30 pessoas. Também na capital fluminense, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada oferece o curso de verão, dividido em iniciação científica, mestrado, doutorado, seminário e minicursos. Os detalhes estão disponíveis no www.impa.br. O projeto teve início no dia 6 deste mês, mas o curso se estende até o dia 28 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira. Já de maneira remota, o Laboratório Nacional de Computação Científica realiza entre os dias 20 de janeiro e 21 de fevereiro o Programa de Verão 2025. Na 23ª edição, o curso é dividido em 5 eventos que abrangem temas relevantes em modelagem computacional, com foco em estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores. As inscrições se encerram nesta segunda-feira e a participação em cada evento custa R$ 25, com exceção daqueles que possuem um endereço de e-mail com domínio @lncc.br ou que são bolsistas do programa PIBIC-PIBIT do laboratório. As inscrições são gratuitas. Para outras informações sobre a programação de verão das vinculadas do MCTI, acesse o www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. O Ministério da Saúde enviou 100% da demanda de imunizantes apresentada pelos estados no último mês. Todas as vacinas do calendário básico estão com estoques abastecidos. Segundo o novo painel de distribuição, 604 milhões de doses foram destinadas a todos os entes da federação entre 2023 e 2024. O Movimento Nacional pela Vacinação tem como estratégia a retomada das coberturas vacinais que estavam em queda desde 2016. Até novembro do ano passado, o Brasil registrou aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário infantil. O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, PNI, Éder Gatti, destaca que, apesar do processo logístico complexo, o país possui reservas de vacinas para a prevenção de doenças como meningite e coqueluche. Nas palavras do diretor, o estoque tem condições de atender a demanda dos próximos 6 meses. No caso das vacinas varicela e tetraviral, houve escassez da matéria-prima no mundo inteiro. No entanto, Gatti reforça que eventuais problemas vão ser resolvidos com a chegada de novos fornecedores. Anualmente são distribuídas cerca de 300 milhões de doses de vacinas para os mais de 5 mil municípios brasileiros por meio do PNI. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Brasil foi destacado como um dos líderes da transição energética global durante a 15ª Assembleia Geral da Agência Internacional de Energias Renováveis, IRENA. O evento foi realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e o reconhecimento aconteceu um dia após o país ingressar na agência, que conta com a participação da União Europeia e de 170 países membros. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfatizou que o reconhecimento internacional sinaliza o avanço do Brasil na transição energética por meio de uma matriz limpa e sustentável. Segundo o ministro, 90% da energia utilizada pelo Brasil tem como origem as chamadas fontes renováveis. Durante o painel Acelerando a Transição para as Energias Renováveis, o caminho a seguir, Silveira destacou ainda os projetos desenvolvidos no Brasil, como o combustível do futuro,
o Luz para Todos e o Energia da Amazônia, que buscam reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério da Saúde vai enviar mais 26 mil frascos de insulina humana regular para auxiliar no abastecimento da rede hospitalar do SUS. A distribuição atende à demanda apresentada pelos estados. A iniciativa é parte da estratégia do governo federal para enfrentar a restrição mundial desses medicamentos. Até dezembro de 2024, foram entregues aproximadamente 59 milhões de unidades de insulina NPH e cerca de 12 milhões da regular, com o objetivo de cumprir o protocolo da atenção primária. Para assegurar o abastecimento das insulinas na rede pública, o Ministério da Saúde ampliou em 2024 e 2025 a concorrência entre os fornecedores com a participação de empresas internacionais. Cidadãos com indicação médica para o uso de insulina humana que tiverem dificuldades para obtenção do medicamento em farmácias privadas, incluindo aquelas vinculadas ao programa Farmácia Popular, devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para atendimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.